Olá, os destaques da semana no plenário da Câmara foram projetos na área de saúde e combate à violência sexual. Um dos projetos aprovados pretende acabar com a prática de furar filas de consultas e cirurgias no SUS. Outro define regras para o funcionamento de asilos, com a previsão de câmeras de segurança contra a violência. Outra proposta aprovada exige certidão negativa criminal para a contratação de pessoas que vão trabalhar com crianças. Mas teve muita discussão sobre a fala do presidente Lula sobre a ação de Israel contra o Hamas. Vamos começar com a fila no SUS. O projeto aprovado garante transparência para evitar aquele jeitinho que faz algumas pessoas serem atendidas antes de outras. A proposta obriga os gestores do SUS a divulgarem para os pacientes a lista de espera por procedimentos como cirurgias e consultas, com a ordem em que a pessoa está posicionada. Isso vai valer até mesmo para os hospitais conveniados, como as Santas Casas. A proposta que foi enviada para o Senado estabelece que a lista só poderá ser alterada se houver razões médicas fundamentadas. O relator, deputado Rui Carneiro, do Podemos da Paraíba, disse que o projeto vai acabar com o favorecimento e uso político do sistema público de saúde. Se existe uma fila, é justo que o paciente saiba o número de pacientes dessa fila. Em quanto tempo ele vai ter oportunidade, por exemplo, de fazer a sua cirurgia que ele espera há tanto tempo? Uma fila pública, transparente. Logicamente que nós sabemos que muitas vezes existe a circunstância de uma piora de determinado paciente que passa a estar num estado mais grave. Mas o cidadão brasileiro, aquele que usa o Sistema Único de Saúde, ele tem o direito de saber as regras do jogo. Também foi aprovado e enviado para análise dos senadores projeto que trata do funcionamento de asilos e casas de repouso para idosos. Exige, por exemplo, a instalação de câmeras de vigilância com gravação de imagens nas áreas de uso comum, como maneira de prevenir casos de violência. A proposta também revoga trecho de uma lei de 1994 que vedava a permanência nessas instituições de idosos com doenças permanentes. Dessa forma, o projeto permite que pessoas com Alzheimer, por exemplo, sejam abrigadas em asilos e casas de repouso. O projeto também exige que as instalações físicas tenham condições de acessibilidade, que a alimentação seja suficiente e que pelo menos um funcionário saiba a língua brasileira de sinais, as Libras. O projeto foi aprovado de maneira simbólica com o apoio de todos os partidos. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, comemorou o fim da restrição a pacientes doentes. Ela faz com que haja a adaptação das estruturas às necessidades das pessoas. Nós estamos aqui reafirmando os direitos da pessoa idosa e nós estamos aqui retirando a vedação que em determinados casos, o idoso ter determinadas patologias, ele possa ser excluído do atendimento em abrigamento. Também foi aprovado e seguiu para o Senado o projeto que autoriza estados e municípios a usarem até o fim do ano recursos repassados pelo governo federal em 2022 para o combate à pandemia de Covid-19. Pelas regras atuais, esses recursos que sobraram teriam que ser devolvidos. O projeto permite, portanto, que sejam usados para outros fins dentro da área de saúde, como, por exemplo, no combate à dengue. Para o relator da proposta, o deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, a medida dá mais liberdade para os gestores locais aplicarem o dinheiro em benefício da população, o principal objetivo do projeto. Com o objetivo da utilização de recursos, especialmente que foram economizados pelos municípios, senhor presidente, no ano de 2022 para a Covid, para a utilização em outros gastos exclusivos da saúde, facilitando a ação de diversos municípios no enfrentamento de outra epidemia que o Brasil vive hoje em vários locais do nosso país, que é a epidemia de dengue, comprando insumos como repelentes e não tendo que devolver ao governo federal, quando o governo federal ter que repassar aos municípios, facilitando a ação dos secretários municipais de saúde. O assunto agora é o combate à violência sexual. O plenário também aprovou e enviou para o Senado o projeto que exige certidão negativa de antecedentes criminais para a contratação de profissionais que atuam com crianças em locais como creches, escolas maternais, hospitais infantis e em atividades como babás, por exemplo. O projeto foi apresentado em 2014 pela CPI, que apurou denúncias de turismo sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao longo das investigações, a CPI constatou que muitos casos de exploração sexual são praticados por pessoas que trabalham no atendimento a crianças e adolescentes. A proposta foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Mas a bancada do PSOL criticou o fato do projeto não restringir a crimes sexuais ou violentos a vedação para a contratação desses profissionais.
o que pode impedir que quem cometeu crimes menos graves consiga emprego. A relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu a aprovação do texto apresentado pela CPI e sugeriu que eventual alteração seja feita no Senado. Então vamos aprovar a matéria hoje e no Senado, eventualmente, em função do que disseram alguns deputados, principalmente do PSOL, eventualmente alterar os crimes. Mas o importante é que a gente garanta para essa criança que não tenham, de nenhuma maneira, um profissional que passou por uma penalização num crime contra a dignidade sexual lhe sendo oferecido esse trabalho. Não faz sentido, senhor presidente. O projeto apenas pede a certidão negativa. A Câmara aprovou ainda a medida provisória que abre crédito extraordinário de R$ 360 milhões para ações de defesa civil necessárias para enfrentar as consequências das enchentes e inundações ocorridas na região sul no ano passado, especialmente no Rio Grande do Sul. O deputado Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, listou a sequência de desastres climáticos que atingiu a região e defendeu a aprovação da MP, que seguiu para o Senado. O Rio Grande do Sul veio de 3 secas consecutivas, com safras pequenas, com prejuízos enormes. Começou a chover, não parava mais. Teve problemas na região celeiro, problemas na região do litoral e, por último, o grande problema da catástrofe que foi vidas, inclusive, na região do Vale do Taquari, se estendendo até toda a grande Porto Alegre. Então, queria dizer aqui de que o governo do Estado do Rio Grande do Sul fez um belíssimo trabalho de socorro através de todas as suas autarquias, todos os seus setores, as entidades ligadas ao setor público, ao setor privado. O governador acampou lá na região e o governo federal não fez diferente. Mas o que rendeu muita discussão no plenário essa semana foi a fala do presidente Lula comparando a ação de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus pelos nazistas. No plenário, a oposição classificou a fala de Lula como um ataque injustificado a Israel, como disse a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina. Senhor Inácio Lula da Silva cometeu crime de responsabilidade, porque a sua fala vergonhosa, antissemita, ofendeu o Estado de Israel, o povo judeu e colocou o Brasil em maus lençóis diplomáticos, como raramente se viu na história do Brasil. Comparar o que aconteceu na faixa de Gaza, no ataque terrorista do Hamas, que foi, na verdade, um ato de legítima defesa do povo de Israel. Não é só uma vergonha, é um crime contra a humanidade. O ataque do grupo Hamas em outubro do ano passado matou 1.200 pessoas, inclusive com torturas, mutilações e estupros. Outras 250 foram sequestradas e muitas permanecem reféns. Em resposta ao ataque, a ofensiva militar israelense em Gaza já matou quase 30 mil pessoas, a maioria mulheres, adolescentes e crianças. Esse foi o argumento usado pelos deputados governistas para defender a fala presidencial. Um deles foi Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Alguém neste plenário teria coragem de defender que em pouco mais de 4 meses o Estado de Israel matou 12 mil crianças, 9 mil mulheres e idosos, fazendo um total de pouco mais de 30 mil assassinatos. O presidente Lula foi o primeiro presidente brasileiro a visitar Israel. Nenhum de nós diz respeito ao povo de Israel. O Netanyahu, ele não representa todo o povo de Israel. Ele é de extrema direita. A Câmara aprovou ainda 4 acordos internacionais do Brasil nas áreas de investimentos, serviços aéreos, previdência e transportes. Um dos acordos foi assinado pela representação brasileira no Parlamento do Mercosul e trata do reconhecimento pelo Brasil do órgão que vai gerir a navegação na hidrovia formada pelos rios Paraguai e Paraná. Além do Brasil, fazem parte do acordo a Argentina, a Bolívia, o Paraguai e o Uruguai. O plenário também aprovou o acordo entre o Brasil e a República Tcheca sobre previdência social. Esse acordo permite que pessoas com qualquer uma das nacionalidades tenham direito à cobertura previdenciária se trabalharem nos 2 países. O terceiro acordo aprovado trata de regras para cooperação e investimentos entre o Brasil e o Equador. E o quarto é um acordo padrão sobre serviços aéreos, dessa vez entre o Brasil e Ruanda. Os 4 acordos foram enviados para o Senado. Eles só passam a valer oficialmente depois de aprovados pelas 2 casas do Congresso. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Até a próxima!